Sejam bem-vindos às lições bíblicas do segundo trimestre de 2025, que tem por título "E o Verbo se fez carne", Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Hoje nós vamos tratar da lição de número 6, que tem por título "O Bom Pastor e Suas Ovelhas". Antes disso, deixe-me dar aqui uma breve e rápida justificativa. Na lição de número 5, nós não conseguimos gravar por conta das nossas atividades, mas todas as vezes em que nós tivermos aí uma brechinha, nós vamos estar compartilhando com vocês o conteúdo das lições do segundo trimestre de 2025. Então hoje nós vamos falar sobre a lição de número 6, o bom pastor e suas ovelhas. Nós temos aqui o texto áureo. O texto áureo diz: "Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido." João capítulo 10, versículo de número 14. É de muita valia nós atentarmos para João capítulo de número 10, porque em João capítulo de número 10, Jesus se apresentando como bom pastor, ele vai fazer três contrastes. Quantos contrastes? Três, isso mesmo. Primeiro, Jesus vai fazer um contraste entre o pastor e o ladrão. Ele diz no versículo de número 10 que o ladrão vem senão para roubar, para matar e para destruir. Porém, diferente do ladrão que vem com esses objetivos destrutivos, Jesus, como bom pastor, ele vem para que tenhamos vida e vida em abundância. O segundo contraste que Jesus faz como bom pastor em João capítulo 10 é o contraste entre Jesus como bom pastor e o mercenário. Porque no versículo de número 12, Jesus diz que o mercenário, quando ele vê as ovelhas sendo atacadas, as ovelhas sendo perseguidas, o mercenário ele faz o quê? Ele foge, ele corre. E existe um outro detalhe também, é que o mercenário, eles só cuidavam das ovelhas por conta de dinheiro. Mas Jesus, fazendo esse contraste entre ele como bom pastor e o mercenário que foge, que larga, que abandona as ovelhas, Jesus, ele como bom pastor, ele não abandona as ovelhas, ele não deixa as ovelhas, mas ele guarda, mas ele protege as ovelhas. E Jesus faz então o terceiro contraste dele como bom pastor. Então, primeiro, Jesus faz o contraste dele como o bom pastor entre o ladrão. Segundo, Jesus faz o contraste dele como bom pastor entre o mercenário. E terceiro, ele faz o contraste entre o bom pastor que é conhecido e o mau pastor que é desconhecido. Jesus fala justamente sobre isso no versículo de número 14. Ele disse: "Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido." Então Jesus faz esse terceiro contraste entre ele como bom pastor, que é conhecido, e o pastor desconhecido. Mais à frente Jesus diz que as ovelhas não reconhecem e não seguem a um pastor desconhecido. E quando nós olhamos para João capítulo 10, nós vamos ver algumas características de Jesus como bom pastor. E eu gostaria de apontar aqui para vocês, me valendo do título da lição, "O Bom Pastor e as Suas Ovelhas", eu queria falar sobre as características do bom pastor e as características das ovelhas. Então, vamos começar com as características de Jesus como bom pastor. E as 5 características de Jesus como bom pastor. Primeira característica de Jesus como bom pastor é que ele possui as suas ovelhas. Isso mesmo. A primeira característica de Jesus como bom pastor é que ele possui as suas ovelhas. Quando nós lemos João capítulo de número 10, nós vamos perceber que todas as vezes que Jesus se refere às suas ovelhas, ele sempre usa o pronome pessoal possessivo, ou seja, as minhas ovelhas. Nós notamos isso no versículo de número 4, quando ele diz suas próprias ovelhas, no versículo de número 14, quando ele diz minhas ovelhas, e no versículo de número 16, quando ele diz ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e também no versículo de número 27, quando ele diz as minhas ovelhas. Então note que todas as vezes que Jesus se refere às ovelhas, ele se refere às ovelhas no sinônimo
possessivo, apontando e demonstrando que as ovelhas pertencem a ele. Então a primeira característica de Jesus como bom pastor é que é ele quem possui as ovelhas. As ovelhas não são possuídas pelos homens, mas as ovelhas elas são possuídas pelo próprio Cristo. Segunda característica de Jesus como bom pastor é que ele chama as suas ovelhas pelo nome. Isso mesmo, Jesus como bom pastor, ele chama as suas ovelhas pelo nome. É o que está escrito no versículo de número 3. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Então, Jesus, ele chama as suas ovelhas pelo nome. Por que que ele chama as suas ovelhas pelo nome? É porque ele conhece as suas ovelhas. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos ver algumas ovelhas, algumas pessoas que Jesus chamou pelo nome. Por exemplo, Zaqueu, Jesus chamou pelo nome. Marta, Jesus chamou pelo nome. Marta. Saulo, Jesus também chamou pelo nome. Então, Jesus como bom pastor, ele chama as suas ovelhas pelo seu nome. Terceira característica de Jesus como bom pastor é que Jesus como bom pastor é ele quem conduz as ovelhas do aprisco para fora. E ele conduz para onde? Ele conduz para pastagens verdejantes e águas tranquilas. É Jesus quem guia, é Jesus quem orienta as suas ovelhas. Quando João, capítulo de número 10, fala a respeito do aprisco, é curioso que Jesus se declara não só como bom pastor, mas Jesus também se declara como a porta, se referindo à porta do aprisco. Por quê? Porque a porta do aprisco dava acesso ao aprisco. Então, quando Jesus diz que ele é a porta, ele está querendo dizer que ele é o acesso para que as ovelhas possam entrar dentro do aprisco. O aprisco pode simbolizar o reino de Deus. Então todas as pessoas, para entrarem no aprisco, para entrarem no reino de Deus, têm que passar por Jesus, que é tanto o pastor como a porta também. Ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e encontrará pastagem. Então veja que Jesus, se declarando também como a porta, ele fala dele como a porta de três coisas. Primeiro, ele fala de salvação, entrará e salvar-se-á. Mas ele fala também de liberdade. Ele disse: entrará e sairá. E terceiro, Jesus como a porta, ele também fala sobre provisão. Ele disse: achará ou encontrará pastagens. Então, nos tempos bíblicos também, alguns apriscos, eles não tinham uma porta de proteção. Então, alguns pastores ficavam a noite inteira ali tomando de conta, pastoreando, guardando o seu aprisco como protetor. Então, Cristo, ele é a porta do aprisco também, ele é aquele que protege. Então, nós temos essa terceira característica de Jesus como o bom pastor, é que ele conduz as ovelhas do aprisco para fora, mas ele conduz não para pastos secos, mas para pastos verdejantes e para águas tranquilas. Quarta característica de Jesus como o bom pastor é que ele dá vida pelas ovelhas. Olha o que está escrito em João capítulo 10, versículo de número 11. Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. É curioso que no Antigo Testamento eram as ovelhas que davam a vida pelos pastores nos seus sacrifícios. Só que no Novo Testamento é Jesus que dá vida pelas suas ovelhas. É curioso que quando o Novo Testamento nos apresenta Jesus como pastor, no livro de Lucas, Jesus é apresentado como o bom pastor que vai em busca da ovelha que se perdeu. Mas em João, capítulo de número 10, Jesus é apresentado como o bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. E a quinta e última característica de Jesus como bom pastor é que ele conhece as suas ovelhas. Versículo 14 e o versículo de número 15, ele disse: eu conheço as minhas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas. Por que que Jesus ele afirmou dizendo que ele conhece as suas ovelhas? Porque nos tempos bíblicos, um pastor oriental, ele conhecia todas as particularidades
de cada uma de suas ovelhas. Ele conhecia a sua história, ele conhecia os seus defeitos, ele conhecia os seus gostos. Então, Jesus, ele conhece as suas ovelhas. Jesus conhece como que se encontra o seu coração. Ele conhece como que se encontra os seus sentimentos, porque ele é o bom pastor. E você e eu, nós somos ovelhas do aprisco dele. Foi Salomão que disse no livro de Provérbios assim: procura conhecer o estado de tuas ovelhas. E Jesus, como bom pastor, ele conhece o estado de cada ovelha. Talvez você que está me ouvindo, assistindo essa lição de número 6, você não esteja bem, você esteja passando por um momento de dificuldade, você esteja passando por uma crise sentimental, por uma crise espiritual, por uma crise financeira, não importa. O que importa é que Jesus, como bom pastor, ele conhece as suas ovelhas. Quando era no final do dia, o pastor ele conduzia novamente as suas ovelhas para dentro do aprisco, e dentro do aprisco ele iria fazer uma contagem para ver se o número de ovelhas estava correto, e ele também iria fazer uma espécie de inspeção, ele ia inspecionar cada ovelha, e a ovelha que entrasse no aprisco ferida, machucada, ele iria tratar de cada ovelha. Então quero dizer para você que Jesus, como bom pastor, que te conhece como ovelha, ele faz uma inspeção em você, ele cuida de você, ele cuida da sua área sentimental, ele cuida da sua área espiritual também. Então são essas as 5 características de Jesus como um bom pastor. Vamos recapitular? Primeiro, Jesus é o bom pastor que possui as suas ovelhas. Segundo, Jesus é o bom pastor que chama as suas ovelhas pelo nome. Terceiro, Jesus é o bom pastor que conduz as suas ovelhas para fora do aprisco e as alimenta. Quarto, Jesus é o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. E a quinta e última característica de Jesus como bom pastor é que ele conhece as suas ovelhas. No Salmo de número 100, no versículo 3, o salmista disse: sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez foi ele que nos fez para si, e somos seu povo e ovelhas do seu pasto. Aqui no Salmos de número 100, versículo de número 3, Deus é contrastado como pastor e o seu povo como ovelha. No Salmo de número 79, versículo 3 está escrito: assim nós, teu povo, ovelhas de teu pasto, te louvamos eternamente de geração em geração. Então nós devemos louvar ao nosso Senhor Jesus como nosso bom pastor. Então nós vimos essas 5 características de Jesus como bom pastor, mas nós também veremos as características de uma ovelha, porque essa lição de número 6 fala sobre o bom pastor e as suas ovelhas. E da mesma forma que o pastor tem suas características, as ovelhas também têm as suas características. Quais são então as características da ovelha? Primeiro, a característica da ovelha é que a ovelha ela conhece o seu pastor. Versículo 14 e versículo de número 15, Jesus disse: das minhas ovelhas eu sou conhecido. Ora, conhecer fala de comunhão, conhecer fala de convivência, conhecer fala de relacionamento profundo. E toda boa ovelha que conhece o bom pastor Jesus, ela tem essa característica de conhecer o seu pastor. Uma segunda característica de uma ovelha é que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Isso mesmo, a segunda característica de uma ovelha é que ela conhece a voz do seu pastor. Isso é dito no versículo de número 4, que a ovelha conhece a voz do seu pastor, e é dito também no versículo de número 27, que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Conta-se a história de um pastor e um jovem novo convertido. O pastor saiu com um jovem novo convertido pelo centro da cidade, e na praça no centro da cidade tinha um pregador charlatão, um falso pastor, que pregava constantemente na praça da cidade. O pastor então pensou em pregar uma peça naquele jovem novo convertido, para ver se aquele jovem novo convertido iria saber discernir se aquele homem, aquele charlatão, vestido de terno, disfarçado de pastor, era um pastor verdadeiro ou um pastor falso. Aí o pastor falou para o jovem: enquanto você fica aí ouvindo ele pregar, anunciando a palavra, eu vou visitar algumas lojas. E assim ele fez. O pastor saiu para visitar algumas lojas,
e o jovem novo convertido ficou ouvindo aquele pastor, entre aspas, né, pregando. E quando foi no final, eles se reencontraram, e aí o pastor perguntou, né? E aí, o que você achou do pregador? O que você achou daquele pastor? E o jovem novo convertido olhou para o seu pastor e disse: pastor, se ele é pastor ou pregador, eu não sei. Eu só sei que desde o início em que eu comecei a ouvir aquele homem pregando, alguma coisa me dizia: é um falso pastor, é um falso pregador. Que é isso? É a característica da ovelha, que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Conta-se que uma menininha chamada Francisca, com 4 anos de idade, o seu pai era cantor de rádio. E certa vez o seu pai, ele precisou fazer uma viagem para cantar em uma outra cidade. Só que quando ele foi cantar na rádio, Francisca, de 4 anos de idade, estava ao pé do rádio, esperando o seu pai cantar com muita ansiedade, com muita expectativa. Só que tinha uma diferença. O seu pai começou a cantar em inglês. E a Francisca, a sua filhinha de 4 anos de idade, ela não conhecia o inglês. Só que no momento em que o pai dela começou a cantar em inglês, ela se virou para sua mãe e disse: mamãe, papai está cantando. Por quê? Porque embora ela não conhecesse o inglês, ela conhecia a voz do seu pai. Assim nós também, como ovelhas, nós precisamos saber reconhecer quando é a voz de Deus, quando é a voz do nosso pastor. Terceira característica de uma ovelha é que a ovelha, ela ouve o seu pastor ao chamá-las pelo nome. Versículo 3, versículo de número 27. Nós, como ovelhas, nós precisamos ter essa característica de ouvir o nosso pastor nos chamando pelo nome. A verdadeira marca de uma boa ovelha é que ela atende a voz do seu pastor e se submete à sua direção. Quarta característica de uma ovelha é que a ovelha ama o seu pastor. A ovelha ama o seu pastor e foge do pastor estranho. É o que está escrito no versículo de número 5. Então, nós como boas ovelhas, nós precisamos amar o nosso pastor e fugir de pastores estranhos. Em João, capítulo de número 20, salvo engano, Jesus perguntou por 3 vezes a Pedro, que era ovelha: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: Senhor, tu sabes. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Então, nós como ovelhas devemos amar o nosso pastor e fugir de um pastor estranho, que está escrito no versículo de número 5. Quinta característica de uma ovelha é que a ovelha, ela confia no seu pastor. No versículo 9 é dito que a ovelha é conduzida para fora do aprisco, é conduzida por caminhos que muitas das vezes ela desconhece fora do aprisco, mas ela confia no pastor porque sabe que o seu pastor está guiando e conduzindo para a melhor direção. Confie no Senhor como seu pastor, porque Ele está te guiando e te conduzindo para a melhor direção da sua vida. Sexta e última característica da ovelha é que a ovelha segue o seu pastor. Versículo 4, versículo 5, versículo 27, Jesus disse que as ovelhas, elas seguem o seu pastor. A primeira palavra de Jesus para os seus discípulos em João capítulo 1 foi: segue-me. Portanto, as ovelhas, elas devem seguir o seu pastor. O pastor vai na frente e as suas ovelhas atrás, seguindo os seus passos e caminhando em sua direção. O bom pastor e as suas ovelhas. Que Deus continue abençoando e edificando a sua vida. Não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar, convidar outras pessoas para se inscreverem no nosso canal. Deus te abençoe. Até a próxima lição, querendo Deus, no nome de Jesus.